Que o INSS não vai dar conta de bancar nossa aposentadoria, acho que todo mundo já sabe. Agora, será que a previdência privada é a melhor alternativa para se aposentar? Meu nome é André Araújo, sou engenheiro e investidor. A previdência privada tem se tornado cada vez mais popular, porém, infelizmente, ela tem sido pessimamente escolhida pelas pessoas, de forma que ao invés de ajudar na caminhada rumo à liberdade financeira, ela tem até atrapalhado muita gente. Mas nesse vídeo a gente vai ver como escolher uma boa previdência, quais são as perguntas a serem respondidas antes da escolha, se vale a pena ou não fazer esse tipo de escolha, e o que fazer depois de perceber que aquela previdência que você escolheu lá atrás, ela na verdade é bastante ruim. Quais são as alternativas para você perder menos dinheiro. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam tudo aí sobre a previdência privada. Primeiro, então, vamos para a definição de previdência privada. O que seria a previdência privada? Previdência privada são fundos de investimento com características especiais, que geralmente são utilizadas para complementar a aposentadoria oficial do governo, para alguns objetivos de longo prazo, para garantir renda ao investidor ou ao seu beneficiário e também para facilitar processos de sucessão patrimonial. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. E por que isso acontece? Por que esses investimentos são bons para isso? Por causa de algumas características que eles possuem. Por ser um investimento de longo prazo, eu digo que tem que ser um investimento de pelo menos 10 anos, a gente vai ver isso por que exatamente pela questão do imposto de renda daqui a pouco. A Previdência tem uma liberdade nos aportes, ou seja, eu posso fazer apenas um aporte único, eu posso fazer aportes mensais, alguns aportes por ano, tudo é muito variável, eu posso aportar, investir nela de acordo com as minhas possibilidades daquele momento. Ela possui modalidades e características diferentes, a gente vai ver daqui a pouco que muda tudo de acordo com qual modalidade, com qual tipo de previdência que você escolhe. Previdência privada, quando bem escolhida, pode trazer benefício tributário, porém não é tão simples assim, não é automático, As pessoas às vezes não sabem disso, ela acha que simplesmente vai ser automático, ela vai ter um benefício tributário. E não é assim, porque se você não lançar na sua declaração de imposto de renda, essa previdência, não fizer a coisa certa na hora de declarar o imposto de renda, esse benefício, na verdade, pode se tornar um malefício tributário, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho também. Outra característica interessante é que ela não entra no inventário e, pelo menos até hoje, você não precisa pagar o ITCMD, que é o imposto sobre a morte, imposto sobre a herança. Então, isso dá um gás aí, ajuda aos sucessores, aos beneficiários aí, na hora de receber esse dinheiro. Outra característica é que a previdência privada, até aí coisa de 5 anos atrás, ela tinha bastante poucas opções e tinha as opções que tinham eram bastante caras, com taxas bastante altas, Então, na medida em que isso foi se popularizando, foi tendo mais concorrência, existem agora melhores opções com taxas menores, opções que têm uma rentabilidade maior e que podem ser interessantes aí para o investidor. Passando então aí para as questões que devem ser respondidas na hora de contratar uma previdência privada. Escolher a previdência ideal é um jogo de perguntas e respostas e sempre vão ter duas opções que você tem que escolher entre uma delas. A primeira delas é qual tipo escolher, se vai ser um PGBL ou um VGBL. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. A gente vê que o nome não ajuda muito, Não tem como saber qual escolher apenas pelo nome. O PGBL é aquele mais indicado para aquele trabalhador que tem carteira assinada, para que às vezes tem gastos aí com escola ou às vezes gastos de saúde que lança na declaração de imposto de renda. Então geralmente se diz, que quem faz a declaração completa de imposto de renda pode ter benefícios aí através do PGBL. Por que isso? Porque o PGBL permite que você abata até 12% da sua renda tributável na hora do imposto de renda. Ou seja, dependendo da sua renda anual e dos seus gastos tributáveis, você pode ter um desconto significativo aí no imposto de renda todo ano. Porém, engana-se quem pensa que quem faz a declaração simplificada não pode ter um PGBL. Porque às vezes você está na simplificada hoje, mas se com o PGBL você fizesse a declaração completa e lançasse esse PGBL, talvez você pagaria menos imposto do que paga na simplificada. Então, na verdade, não é simplesmente eu faço a simplificada e o PGBL não serve para mim. Você pode, talvez, com o PGBL, ter esses benefícios fiscais também. Veja só um exemplo hipotético aqui. Vamos dizer que sua renda bruta anual seja de R$100 mil. Então, sem PGBL ou com PGBL. No aporte do PGBL, eu tenho 12% de abatimento na minha renda tributável. Então, no caso aqui, sem PGBL, 0, com PGBL, R$12 mil que eu vou ter de renda abatida. A base do cálculo do imposto de renda, então,
no sem PGBL seria dos mesmos R$ 100.000 e com PGBL seria de R$ 88.000. Portanto, eu teria que pagar R$ 27.500 sem o PGBL e com o PGBL, com esse abatimento, eu teria que pagar R$ 24.200 no ano. Perceba que eu tenho uma economia de R$ 3.300 por ano, que faria com que minha renda líquida aí, ao final do ano fosse aí R$ 3.300 maior se eu tivesse o PGBL do que eu não tivesse o PGBL. E como saber se eu devo lançar o PGBL, se eu devo ter o PGBL realmente ou não? Testando. Você tem que entrar no programa da declaração de imposto de renda e fazer a simulação. Você vai lá no menu Pagamentos Efetuados, no código 36, que é a Previdência Complementar, vai colocar lá 12% da sua renda anual como valor pago para a Previdência Privada e vai ver o que acontece, vai ver se o desconto simplificado realmente vai valer a pena ou se você fazer por deduções legais, que é a declaração completa, vai fazer mais sentido na medida em que você vai pagar menos imposto de renda. E caso você não faça declaração de imposto de renda, significa que você ainda não atingiu aí os requisitos mínimos para poder declarar. Logo, um PGBL não faz sentido para você. É importante fazer a simulação, pois caso você possua um PGBL, mas não faça essa declaração, não faça essa dedução desses 12% na declaração de imposto de renda, o PGBL simplesmente não faz sentido para você. E você vai estar tendo um malefício fiscal, você vai pagar mais imposto do que deveria. Sabe por quê? Porque no PGBL, no final, você paga imposto sobre tudo, não só sobre o rendimento. Então, na prática, no PGBL, você adia o pagamento do imposto de renda, pega esse dinheiro, investe ele ao longo do tempo e no final, no montante total, você acaba pagando menos imposto. Já o VGBL é o ideal para quem faz declaração simplificada ou para quem é isento de pagar o imposto de renda. Uma característica importante do VGBL é que no final você vai pagar o imposto de renda somente sobre os rendimentos e não sobre o montante total, como seria no PGBL. Veja a simulação para quem faz o PGBL, mas não declara no imposto de renda esses 12%, não faz a simulação para saber se vale a pena para ele e, portanto, faz um mau negócio. E para quem faz simplesmente o VGBL, percebe que não é para ele e faz um VGBL. Olha só, eu apliquei R$ 200.000 nos dois, né? Vamos supor que a Previdência rendeu bastante por muito tempo e me deu um rendimento de 300 mil, né, em cada um. Então, no total, eu teria 500 mil nas duas. Porém, o que acontece é que se após 10 anos, né, que eu vou pagar menos imposto, vou falar disso daqui a pouco, você estava no PGBL, você vai pagar o imposto sobre o montante total, ou seja, sobre os 500 mil. Então seria 10% de 500 mil, 50 mil. Enquanto que no VGBL você paga o imposto somente sobre o rendimento. Então seria os 10% sobre os 300 mil, você pagaria 30 mil. Então percebe que o total líquido, para quem faz um VGBL, mas não abate esse valor no imposto de renda, você vai acabar pagando mais imposto e tendo um rendimento líquido menor do que se fizesse um VGBL. Ou seja, no final, quem fez o VGBL ganhou mais dinheiro. Porém, quem fez o PGBL e declarou no imposto de renda e abateu os 12%, no volume total vai ter mais dinheiro, vai ganhar mais dinheiro de outras formas. Então depende, se para você é o PGBL ou VGBL, você tem que fazer a simulação e testar, ou já definir logo o que é o VGBL, porque no seu caso não vai ter esse benefício fiscal. Então o PGBL só vale a pena se você fizer esse abatimento desses 12% na declaração do imposto de renda. Caso contrário, escolha o VGBL. Definido então o tipo de previdência, né, o PGBL ou o VGBL, agora a gente precisa definir o regime tributário. Se ele vai ser progressivo ou se ele vai ser regressivo. O regressivo, conforme aí o próprio nome diz, ele diminui com o tempo. Então é aquela mesma ideia do imposto de renda que a gente paga em investimento de renda fixa, que ele começa mais alto, né, no caso da renda fixa em 22,5% até 15%, vai diminuindo com o tempo. Né? Só que no caso da Previdência, ele começa bem alto, começa em 35% nos primeiros 2 anos e vai diminuindo a cada 2 anos aí até chegar à alíquota mínima de 10% ao final desses 10 anos. Então, a partir de 10 anos, você tem um imposto menor de 10%. Então, por isso que a Previdência Privada tem que ser vista como investimento de longo prazo, porque dessa forma você vai ter uma tarifa menor e vai conseguir acumular mais dinheiro. Já a tabela progressiva é a mesma tabela utilizada no imposto de renda sobre a remuneração. Então você tem aí o limite de isenção até R$ 1.900 e acima de R$ 4.600 você paga a alíquota máxima de 27,5%. Então quem escolhe uma previdência privada nesse regime progressivo, ele está escolhendo, pretendendo ganhar pouco. Né? Ele está pretendendo ter ganhos aí no máximo até esses R$ 2.800 para pagar talvez 7,5% de imposto de renda, que vai ser menor do que os 10% lá da tabela regressiva. Agora, se você planejar ganhar mais do que isso, já não valeria a pena escolher a tabela progressiva, né? Você com a tabela regressiva e deixando aí mais de 10 anos, você já teria o benefício fiscal.
A questão é que você tem que pensar também é que não conta só o rendimento que você vai ter da previdência privada nessa tabela progressiva. Se você tiver um rendimento vindo do governo, por exemplo, um rendimento estatal, ele vai se somar ao que você vai ganhar na previdência privada e vai incidir essa alíquota aí. Então vamos supor que você ganha R$ 2.000 do governo e ganhe mais aí R$ 2.800 da sua previdência privada, ou o contrário, tanto faz, você já vai estar na alíquota acima de 4.600 e pouco. Então você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, por mais que a pessoa planejasse receber um rendimento pequeno da previdência privada, e aí ela teria uma alíquota menor, se ela tivesse algum outro recebível, alguma outra renda de outro lugar, essa renda iria se somar à renda da previdência privada e ela iria pagar mais imposto. Então a tabela regressiva é muito melhor. Porque a tabela progressiva só seria vantagem caso você se planejasse para ganhar pouco. Mas qual a lógica em se planejar ganhar pouco? Eu quero me planejar para ganhar muito dinheiro, ainda mais numa fase da vida que geralmente os custos são maiores, né? Eu tenho mais gastos médicos, eu preciso alimentar melhor, talvez eu vou ter que vou sustentar aí também as pessoas. Então, assim, eu quero chegar na terceira idade com mais dinheiro e não fazendo conta aí para pagar menos imposto. Outra característica importante das previdências privadas é com relação às taxas dos fundos. Existe a taxa de administração, que é aquela taxa que você paga para remunerar aí o gestor do fundo, e quanto menor essa taxa, melhor. Veja que uma previdência que investe na renda fixa e cobra uma taxa, sei lá, de 2% ou mais de administração, com esse CDI baixo atualmente, todo o rendimento do fundo seria para pagar essa taxa, e aí a rentabilidade desse fundo já estaria bastante comprometida. Tem também a taxa de performance, que ela pode ou não existir, que é uma remuneração que o gestor ganha em cima de um rendimento que ele vai ter superior ao benchmark, né, a referência que ele usa, que geralmente pode ser o CDI ou o Ibovespa. Geralmente eles usam o CDI aí, e aí eles podem cobrar lá 20% sobre o que exceder, né, o CDI. Se tiver rentabilidade muito grande assim, em cima desse CDI, ele vai ficar com um pouquinho aí como taxa de performance. E outra taxa é uma taxa de carregamento, que é uma taxa que você pode pagar quando você aloca no fundo, quando você saca esse dinheiro. Isso é terrível, isso acaba com a rentabilidade do fundo. Então, hoje em dia existem muitos fundos, muitas previdências privadas que não cobram essa taxa de carregamento. Então é importante você, na hora de avaliar, né, ver se a sua previdência cobra essa taxa de carregamento e pensar duas vezes em manter ou contratar uma previdência privada que tem esse tipo de taxa. Outra coisa importantíssima que as pessoas não consideram na hora de contratar uma previdência privada é quanto ao tipo de renda que ela vai receber. Existem várias formas de você receber essa renda no futuro. Você pode ter um resgate, você pode simplesmente resgatar todo esse valor, e aí funciona analogamente a um fundo de investimento mesmo. Você vai lá, retira todo o valor, paga o imposto de renda devido e pronto, você pode fazer esse resgate parcial ou total. Agora também existem as formas de receber essa previdência em forma de renda. E aí tem vários tipos, né? Você tem a renda mensal temporária, onde vai chegar uma determinada quantia, você pode simplesmente decidir, bom, a partir de agora eu quero que esse dinheiro seja dividido aí ao longo de X tempo, ao longo de, vamos dizer, 20 anos, e eu quero receber mensalmente, né, esse valor ao longo desse tempo. E aí, se o cliente morrer, se eu morrer, o pagamento termina. Essa seria a renda mensal temporária. Agora tem a renda mensal por prazo certo, que seria praticamente igual ao exemplo anterior, porém o que acontece é que se eu morrer, né, esse benefício seria revertido ao meu beneficiário até esse prazo que eu contratei. No caso era 20 anos. Então se eu morrer com 10 anos de recebimento, nos outros 10 anos o meu beneficiário receberia esse valor até que chegasse os 20 anos e aí esse pagamento iria cessar. Tem também a renda mensal vitalícia, que é o pagamento enquanto eu estiver vivo. Isso pode ser um benefício ou um risco, porque de acordo com quanto se planejou viver, vamos dizer que eu planejei viver 30 anos a mais, e aí eu vivi 50 anos, então vai ser um benefício. Eu vou ter pago por 30 anos e vou receber 50, mas pode ser que eu pague por 30 anos, né, para receber rendimentos por 30 anos e morra com 5 anos depois, ou 10, ou 20. Então quer dizer que eu vou acabar pagando mais caro pelo benefício que eu utilizei na prática. Agora tem a renda mensal vitalícia com tempo mínimo garantido. Ou seja, agora eu estabeleço um prazo mínimo de 30 anos, por exemplo, ou de 20 anos, enfim. E aí se eu viver mais do que isso, eu continuo recebendo um benefício normal. Agora, se eu viver menos do que isso, esse rendimento mensal vai para o meu beneficiário, que continua recebendo até chegar ao final desse prazo mínimo que eu estabeleci. Tem também a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário. Neste caso, a diferença é que não tem um prazo combinado, não tem um prazo determinado. Ou seja, eu receberia o benefício
a vida inteira e quando eu falecer, esse benefício também vai para a vida inteira do meu beneficiário. Mas aí quando ele morrer, o benefício vai cessar. E tem a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge e aos menores de idade. Nesse caso, você recebe durante toda a vida. Se morrer, o seu cônjuge passa a receber até o final da vida dele. E se o cônjuge também morrer, né, os filhos até 18 anos passam a receber até atingirem a maioridade. Então você pode pensar, nossa, então quer dizer que é melhor, quanto mais vitalício, reversível aos familiares, né, quanto mais benefício tiver nesse sentido, melhor. Pode até ser, porém a seguradora vai fazer uma série de contas para decidir quanto vai pagar aí por essa previdência. Eles utilizam, na verdade, tábuas atuariais para fazer a conta de quanto tempo a população, dependendo da idade que a pessoa tiver, ela vai sobreviver. E aí vai saber quanto ela vai te cobrar aí pela previdência. Ou seja, na verdade, nessas rendas calculadas, você vai pegar todo o dinheiro que você, né, juntou aí ao longo do tempo e vai comprar um fluxo de pagamento. E quanto maior esse fluxo de pagamento e quanto mais extensível aí a novas pessoas, que vai significar que ele vai ficar mais longo também, mais caro a seguradora vai te vender isso. Eu, particularmente, prefiro optar pelo resgate, porque eu sei quanto eu vou receber e elimino uma série de incertezas. Porém, se eu tivesse aí filhos pequenos, ou se os meus beneficiários não tiverem aí uma educação financeira e não souberem lidar com dinheiro, talvez valesse a pena aí essa renda mensal para poder deixá-los mais tranquilos. Essa decisão é particular, mas é interessante conhecer todas as opções para você analisar no futuro qual será a alternativa que se encaixa melhor para você. No final das contas, né, como eu falei no começo, a previdência privada, a escolha da previdência privada vai ser um jogo de perguntas e respostas, onde você vai ter que decidir se é um PGBL ou um VGBL, se vai ser um regime tributário progressivo ou regressivo, se vai ser um saque no final ou se vai ser renda, e se for renda, qual tipo de renda você vai escolher, também qual fundo você vai escolher. E aí talvez seja uma dúvida, né? Onde achar as previdências privadas? Bom, você pode achar no seu banco, mas geralmente o banco, principalmente os bancos grandes, eles vão aí cobrar taxas maiores, então as opções geralmente não são tão boas assim. Nas corretoras, tem várias corretoras que possuem aí uma lista de várias previdências. As seguradoras listam lá na corretora as suas opções, você pode na corretora ver várias opções e escolher alguma. E nas instituições privadas, nas próprias seguradoras, como a Icato, Sul América, Porto Seguro, Verius, entre outras. Existem várias que você pode ir diretamente, né, e contratar aí a sua previdência privada nela. Agora, digamos que você já tem uma previdência privada, resolveu olhar aí com mais calma, né, com base em tudo que eu falei aqui, e percebeu que, na verdade, a sua previdência é um lixo. Que você entrou aí numa cilada que realmente ela não vai te favorecer no futuro da forma que você imaginava. Então, o que fazer? Você vai resgatar? Não, na verdade, você não é interessante a pensar em resgate, porque às vezes você vai pagar um imposto de renda muito grande, né? Porque você vai resgatar em um prazo curto, não deixou passar esse tempo todo, às vezes escolheu uma tabela progressiva, enfim. A verdade é que talvez não valha a pena resgatar. Então, qual seria a opção? É a chamada portabilidade. O que é a portabilidade? É a transferência parcial ou total do seu dinheiro alocado na previdência privada para um outro plano ou para uma outra seguradora. As empresas não cobram por isso e você pode fazer quando quiser. Mas tem algumas regrinhas. Por exemplo, eu não posso passar de um PGBL para um VGBL ou vice-versa. Então, a minha transferência, a minha portabilidade tem que ser entre VGBL para VGBL ou PGBL para VGBL. Se caso eu tenha um PGBL, decida que agora eu preciso de um VGBL, que o VGBL não me atende, o que eu faço? Eu simplesmente paro de aportar aqui e crio uma nova e passo a aportar aqui. Mas se for dentro do mesmo tipo, você pode simplesmente fazer a portabilidade de uma para outra. A tabela do imposto de renda pode ser alterada, mas só se for do progressivo para o regressivo. E também, quando eu faço essa portabilidade do progressivo para o regressivo, o tempo passa a contar a partir de agora, ou seja, todo o tempo que eu tinha antes com relação ao imposto de renda não passa a não valer mais, ou seja, eu vou ter que passar do regressivo para o regressivo para manter esse tempo que eu já tenho investido com relação ao imposto de renda, e se for do progressivo para o regressivo, esse tempo vai zerar e vai começar de novo. E para fazer a portabilidade é muito simples, basta você ir na previdência nova que você quer contratar, informar que você quer contratar ela, mas fazer uma portabilidade de uma antiga, vai passar os dados aí da antiga, tudo direitinho, e aí até 15 dias geralmente é o tempo que demora para essa portabilidade acontecer, ou seja, para você ter os seus recursos agora numa previdência privada que faz mais sentido para você, com base aí nas suas características principais, as características que você deseja para o futuro em relação à aposentadoria. Agora, algumas vantagens e desvantagens da previdência privada. Né, primeiras vantagens. Primeiro, uma terceirização do trabalho de investir. Né? Muita gente, às vezes, não quer saber de escolher, então prefere terceirizar. Então, tem essa vantagem.
Tem um gestor e equipes profissionais que vão aí fazer os seus investimentos para você. Você pode diversificar com poucos recursos, né? Por se tratar de fundos que investem em diversas coisas, você acaba diversificando aí um pouco o seu dinheiro. Mas as principais, na verdade, são essas duas últimas aqui, né? A vantagem tributária frente a outros investimentos, ou seja, principalmente no caso do PGBL, se você entrar nos requisitos, você pode ter aí bastante vantagens em pagar menos imposto. E também a questão da possibilidade de uso na sucessão patrimonial, né? O fato de você não colocar a previdência privada no inventário, não pagar ITCMD, isso pode ser uma mão na roda aí pela questão sucessória aí quando você vier a falecer. Agora os pontos negativos. Você tem uma dependência do gestor do fundo, ou seja, você simplesmente confia que ele vai fazer um bom trabalho. Você pode ter taxas de administração muito altas, você pode ter taxa de carregamento, né? Taxas de performance às vezes elevadas também, de maneira que toda a sua rentabilidade pode ser consumida por essas taxas. Tem um compromisso de longo prazo, ou seja, muita gente fala que vai investir para longo prazo, mas aí compromete um dinheiro grande com a previdência, aí no meio do caminho precisa do dinheiro e acaba resgatando e tendo prejuízos aí devido a alíquotas de imposto de renda mais altas que vão ter que pagar. Também tem um risco de quebra da seguradora, né? Por mais que ela seja fiscalizada pela SUSESP, tem uma série de ações que impossibilitam e que dificultam que venha a ter algum problema com relação a isso, né, como uma restrição de alocação, como ela não entra aí na lei de falência das empresas. Então, assim, tem resseguros também. Então, tem várias coisas que possibilitam aí que seja um investimento seguro as previdências privadas, que as seguradoras se mantenham aí operando normalmente sem prejuízo. Então o sistema é sólido, na verdade o que você precisa preocupar é com aquelas perguntas que eu te fiz, né? Escolher qual tipo, qual regime tributário, qual a forma que você quer receber esse dinheiro no futuro, de forma que você faça a sua escolha de maneira a garantir uma maior qualidade de vida para você lá no futuro durante a sua aposentadoria. Portanto, eu recomendo fortemente que você avalie a sua previdência privada, caso já possua, ou avalie uma nova, caso ainda não possua, de acordo com todos os parâmetros, com tudo que eu ensinei aqui nesse vídeo. Porque lá na frente você vai agradecer de ter olhado isso agora. E aí, você tem previdência privada? Pretende ter? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se inscreva no meu canal, porque eu estou te ensinando a aposentar com mais qualidade de vida. Então quando você se inscreve no canal, quando você clica no sininho para receber as notificações, você vai estar me ajudando a te ajudar cada vez mais. E para finalizar, me segue lá no Instagram, @eu.andrearaújo. Lá eu respondo dúvidas, faço lives, mostro aí meu dia a dia como engenheiro investidor. Eu tenho certeza que a gente vai se conectar muito mais. @eu.andrearaújo. Um grande abraço e assina o canal. Assinou? Clica aí, tô vendo. Me ajuda a te ajudar a investir cada vez melhor. Grande abraço, até o próximo vídeo.